cook, play, watch. Eu vou usar esses 3 verbos diferentes para falar sobre coisas que eu fiz durante o fim de semana para te ensinar de uma vez por todas como usar o passado simples, the simple past, em inglês. Mas antes de explicar como mudar esses verbos no passado, primeiro vamos falar sobre o que é o passado, esse tempo verbal. Esse passado simples é sobre ações que aconteceram no passado e já terminaram assim. Por exemplo, na frase I cooked pasta for my family on the weekend. Eu cozinhei macarrão para minha família no final de semana. Nota que essa ação aconteceu fim de semana passado, né? E terminou. Seria diferente se eu falasse, por exemplo, eu estava cozinhando macarrão quando ele bateu na porta. Uma ação que estava acontecendo no passado, mas continuava quando outra ação aconteceu. Esse é um passado, um tempo verbal no passado que vamos deixar para outro vídeo, porque agora vamos focar no passado simples, que mais uma vez, ações do passado que já terminaram. Então temos o cook, que vira cooked, e o outro verbo que já mencionei, play, porque I played baseball. Eu joguei beisebol durante o fim de semana também. Então tá vendo? Em português é igual, passado simples, né? Jogo no presente, eu jogo beisebol, mas eu joguei no passado, uma ação que aconteceu e já terminou. I played baseball. Ok, e o próximo, terceiro e derradeiro verbo é watch. I watched a movie last weekend. Então, watch é assistir. Eu assisti um filme esse fim de semana. Rapidinho, não seria errado dizer film para movie, mas essa é uma palavra antiga. A gente diz movie mesmo. I watched a movie last weekend. Então, até agora, tudo certo? Deu para entender o que é o passado simples, the simple past. Temos esses 3 verbos, cooked, played e watched. E se essa é a sua primeira aula, videoaula de inglês, talvez você já está pegando a lógica, né? Que é só colocar um ed no final do verbo no presente e daí fica um verbo no passado. Yes, sim, só que tem exceções. Como sempre, né? Sempre tem exceções, mas não temos que ter medo dessas exceções. Primeiro, esses verbos que terminam com ed são chamados de verbos regulares e existem milhares desse tipo de verbo, tá? Mas também existem, eu dizia, não dezenas, talvez centenas, mas não milhares de verbos irregulares. E já vou te dar a dica mais legal que você vai ouvir hoje, talvez essa semana. Mas primeiro eu queria mencionar mais uma coisa sobre a pronúncia desse ed, que em inglês colocamos no final de verbos regulares. Perceba, mais uma vez, a pronúncia desses 3 verbos no passado. Cooked, played, watched. Eu não estou dizendo cooked ou cooked, nem played, nem watched. Não é uma sílaba extra, maioria dos casos, tá? Simplesmente é um leve som assim de OT ou D. Então, no exemplo de cook, vira cooked. Essa expulsão de ar, esse bafinho de ar que produz o som de T, na verdade. Cooked. Uma sílaba, a palavra toda. Cooked. E mais uma vez, não é cooked. Mesma coisa com played, só que agora é um som de D aqui. Played. Played. E não uma sílaba extra. E, finalmente, watched. Mais uma vez estamos ouvindo um leve bafinho de T aqui. Watched. Watched. Tem regras para isso, tá? Não é nada de irregular, regular. Eu fiz um vídeo todo sobre como saber essa pronúncia e nem ter que pensar cada vez que você está colocando esse verbo no passado. Por favor, clique aqui e assistir. Eu vou colocar o link na descrição também. Mas vamos falar agora sobre verbos irregulares no passado simples. Lembra mais uma vez que é irregular quando não colocamos ed no final para deixar esse verbo no passado. Por exemplo, temos dance que vira danced, work que vira worked,
open, que vira opened. Todos esses verbos são verbos regulares ainda. Mas que tal o verbo go, que aparece o tempo todo, né? Em português, vocês dizem no presente eu vou, I go, in English. O passado de eu vou é eu fui, algo totalmente diferente. Em inglês é a mesma coisa, porque no presente é I go, mas aí no passado, I went. Went é totalmente diferente, a forma muda totalmente. Esse é um verbo irregular. E justamente como o português tem e fica automático para você como nativo de português, agora esse go, went, esse par, né, de presente e passado vai virar automático para você também em inglês. Então, numa frase, eu fui para a praia. I went to the beach. I went to the beach. E o verbo clássico de inglês to be é igual, né? I am, mas no passado I was. Esse é outro que seria legal você estudar mais. Mas queria mostrar mais um exemplo, além de to be, porque todo mundo está estudando to be. Queria trazer outro verbo aqui para mostrar um verbo irregular no passado. See, ver. Em inglês é I see, eu vejo. E no passado não é I see, tentando colocar um ed, porque é um verbo irregular. Então é I saw. I saw, eu vi. Muda bastante em português também. Eu vejo, eu vi. I see, I saw. Eu vi ela ontem. I saw her yesterday. Deixa eu te falar que crianças aprendendo a língua mãe, crianças americanas aqui, cometem esse erro muito de querer botar um ed em tudo. Tipo, em vez de I went to the beach, vão dizer I go to the beach, usando essa lógica assim. Ou I seed her yesterday. Eu semente ela. Enfim, em vez de I saw her. Igual eu vi uma criança brasileira dizer cabeu na caixa. Agora assim, em vez de coube, né? Mais uma vez, português é cheio de verbos irregulares e o inglês também. Mas não são milhares, são centenas. Então, vamos voltar a serem crianças ao tentar aprender esses até que fiquem automáticos para a gente. Ok, agora você já sabe tudinho sobre o passado simples em inglês. Já sabe que temos os verbos regulares, que é só colocar ed no final, né? E que também temos os verbos irregulares, que não seguem um padrão. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Gavin, como é que eu faço para saber qual verbo é irregular e qual não é? Qual é regular, né? Como que sei se é só colocar ed no final ou não? E vou te dar uma dica aqui, tá? Esqueça procurar tabelas com lista de todos os verbos irregulares e tentar decorar cada um deles. Isso não funciona. Se você já tem uma tabela dessas, ignore. Ignore them. Remember. Lembre-se. Você quer aprender a se comunicar em inglês e não decorar uma lista de palavras que nem um robô assim. Tentar decorar a lista de verbos irregulares não significa que você está aprendendo a falar inglês. Significa que você está testando a sua memória para decorar alguma coisa. O melhor jeito de você aprender o passado desses verbos é usando eles em um contexto. Você pode fazer o seguinte, se proponha a aprender uma palavra por dia. Por exemplo, o passado de write, que é escrever, é wrote. Aí você vai pegar a palavra wrote e criar frases para cada significado dela em português. Tipo, I wrote a book. Eu escrevi um livro. Mas perceba que em português é eu escrevi, né? Mas ela escreveu, eles escreveram, nós escrevemos. Tudo está no passado, mas para cada pessoa o verbo muda, o final muda. No inglês não tem isso. É tudo wrote. E só a pessoa muda. Então, I wrote, you wrote, she wrote, we wrote, they wrote. Né? É só mudar o pronome, a pessoa. Aí é só você criar várias frases usando várias pessoas diferentes e praticá-las. E também você pode fazer como eu, que é
contar o que fez no final de semana passado usando 3 verbos diferentes. Não tem lógica ficar decorando uma lista de verbos se você não souber como usá-los ao conversar com alguém, né? Geralmente é por causa disso que alguém trava na hora, porque estão decorando listas. Por isso que essa dica de usar a palavra dentro de um contexto e que faça sentido com a sua vida, que esteja inserido em situações cotidianas, essa é a maneira mais fácil e mais natural de aprender o passado. Outra coisa que ajuda muito é usar um aplicativo de memorização. Tá? E no meu curso você tem acesso ao MemHack, que é um aplicativo de memorização, internalização, que eu gosto de chamar desse processo. Olha, esse app usa um poderoso algoritmo de SRS, que é Sistema de Repetição Espaçada, para ajudar você a fixar o conteúdo, tá? Então funciona assim, vamos supor que você está aprendendo o passado simples no meu curso, no módulo, e esse app vai colocar lá todas as frases que você aprendeu durante a aula. E essas frases vão aparecer para você em intervalos de tempo específico. Por exemplo, quando você aprende uma nova frase, o MemHack vai jogar essa mesma frase para você de tempos em tempos para você lembrar. Ele se baseia na ideia de que ao revisar essas frases em intervalos de tempo, o cérebro é capaz de, harmonizá-las na memória de longo prazo. E isso ajuda a aumentar a eficácia, do aprendizado. É como se você pegasse essas frases que você está escrevendo sobre o seu final de semana, usando os verbos no passado simples, regulares e irregulares, né? E elas aparecessem para você revisar de vez em quando. Ou seja, você vai ver esses verbos com frequência e lembrar de como eles são no passado, de uma maneira mais orgânica, Não são listas, é como uma criança aprende a língua mãe, né? Depois de um tempo de estudo, né? Essas palavras aparecendo de tempo em tempo, você começa a perceber que soa estranho falar gold como o passado de go, porque você já revisou lá no MemHack várias vezes a palavra went nas frases, né? Muito impressionante isso, né? A capacidade do cérebro humano quando você usa esse método certinho que imita a aquisição de linguagem que cada criança tem ao crescer Então agora eu vou deixar um desafio aqui para você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários embaixo desse vídeo 3 frases falando sobre o que você fez no final de semana passado, usando 3 verbos diferentes no passado. E bonus points se forem irregulares, tá? Bora lá? Eu quero ver, hein? Eu vou responder muitos dos seus comentários. Thank you for watching and I'll see you again soon.